Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha? Deus mudou ou não? Fica nesse vídeo que você vai entender por que eu estou fazendo essa pergunta, tá? E se você achar conveniente, depois de ouvir essa palavra, você tem todo o direito de, se gostou, deixar o seu gostei, se não gostou, deixa o seu não gostei e pronto, não tem problema nenhum. Mas se você ainda achar melhor ainda, se você quiser continuar recebendo nossos vídeos, sendo notificado, avisado pelo YouTube, você se inscreve aqui no canal, tem um botão para se inscrever aqui embaixo e você ativa aí um sininho que você vai receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. Deus mudou? Por que a gente faz essa pergunta? Eu tenho me feito essa pergunta pelo seguinte, nós temos vivido dias tremendamente difíceis, não só difíceis em relação à parte econômica, ou à parte política, ou à parte alimentar, enfim, não, mas estou dizendo em relação à guerra espiritual, a guerra contra os princípios judaico-cristãos, os princípios morais que a Bíblia defende e que nós, como cristãos, precisamos defender. E aí, muitas vezes eu me pego me perguntando, caramba, será que Deus mudou? Porque antigamente Deus mostrava a sua indignação com certos tipos de atitudes, certas afrontas para com a sua pessoa, tá? Ou para com o seu povo, ou para com todos aqueles que se aproximavam de Deus e que representavam o seu nome. Deus se mostrava de uma maneira, quando ele se indignava, ele provava isso enviando um juízo. E aí eu fico pensando no seguinte, quando eu comento essas coisas, tem gente que acha que eu estou querendo ser muito radical, que eu estou querendo, assim, querer que Deus traga punição para as pessoas, enfim, quem afronta, essa coisa toda. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em Provérbios, diz o seguinte, que aquele que se alegra da calamidade não ficará impune. A Bíblia diz também, que em Hebreus, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia ainda diz também que Deus não terá o culpado por inocente. A Bíblia também informa que aquele que defende o culpado e condena o inocente, Deus o trará a juízo, porque isso é uma inversão de valores. Hoje nós temos vivido isso. Nós temos vivido uma situação onde certos meios de comunicação, eles estão propagando, de alguma maneira, uma ideia de que, por exemplo, o bandido, aquele cara que infringe a lei, né, o cara que infringe a lei, como uma vítima da sociedade, como uma vítima das pessoas de bem. Ou seja, o cara que está infringindo a lei, ele é vítima de quem não infringe a lei. Olha isso. É uma inversão absurda, mas tá legal. Isso acontece. Agora, Deus mudou, eu fico pensando pelo seguinte, Deus naquela época, ele mandava fogo do céu, e consumia, acabava com tudo. Deus era, assim, afrontou, e a indignação subiu, chegou às narinas de Deus de uma maneira absurda, Deus vinha e enviava o juízo. Eu vou ser sincero para você, nós temos visto o juízo de Deus, eu creio assim. Se você crê diferente, coloca nos comentários aí. Mas eu creio que Deus também está enviando, de certa forma, um juízo sobre a terra, por conta da indignação dele, por conta da depravação ética, moral, que está acontecendo no mundo. Aí alguém pode pensar assim, mas isso aí, a Bíblia já falava sobre isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Tudo bem, a Bíblia fala sobre isso. Agora, Deus mudou por quê?
No livro de Atos, no capítulo 5, ele, mediante lá um acontecimento, um casal vendeu uma propriedade e chegou para Pedro e falou, tipo assim, eu vendi por 100 mil. E aí ele chegou lá, na verdade ele vendeu por 150 mil, mas ele chegou para Pedro, para o apóstolo, e falou assim, eu vendi por 100 mil, mas ele tinha vendido por 150. E aí Pedro falou assim, ó, por que você está mentindo? Você não está mentindo a mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E aí na mesma hora, Ananias foi fulminado, morreu, caiu duro. E isso já na época dos apóstolos, ou seja, no Novo Testamento, Atos. Depois chegou a mulher de Ananias, a dona Safira. Ela chegou e aí Pedro perguntou, vem cá, vocês venderam uma propriedade, não venderam? Ah, vendemos. Venderam por quanto? Venderam por 100 mil, sendo que tinham vendido por 150. Na mesma hora, Pedro decretou sobre ela. Da mesma forma, porque mentistes não a mim, mas ao Espírito Santo, está aí na porta os homens que sepultaram o seu marido e vão fazer a mesma coisa com você. E na mesma hora ela caiu fulminada e foi levada para ser sepultada. Então, olha o juízo de Deus. Agora eu pergunto, fica essa pergunta. Deus ainda age com um juízo imediato? Ou Deus se tornou, mesmo nós estando no tempo da graça, um Deus longânimo, mais paciente do que ele era antigamente? Tá? Ele mudou? O que você acha? Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo aí que causa uma indignação conosco, e eu falo para você, não vem dizer que assim, mas o nosso pensamento em relação a Deus é diferente. Tudo bem, é diferente, mas quando Ananias e Safira, eles mentiram somente a respeito da venda de uma propriedade. O que Deus queria falar naquilo ali? Era um detalhe. Deus poderia muito bem, vou falar para você aqui, esse é o meu entendimento, tá? Não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade, não. Mas Deus poderia muito bem naquele momento ali, somente falar assim, através de Pedro, o Ananias, olha só, cara, vamos acertar as coisas aqui. Você vendeu por 150 mil e você está chegando para mim e está falando que vendeu por 100 mil. Você fale a verdade, senão você vai receber o castigo da parte de Deus. Eu estou lhe avisando. Não foi isso não. Ele já foi fulminado de imediato. Então eu pergunto para você, será que Deus mudou? Ou nós é que temos medo, ou receio, ou qualquer sentimento que você quer colocar aí, em relação a pedir a Deus que traga juízo? Porque a Bíblia diz, para a gente encerrar esse vídeo, que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, ele vai colher e pronto. Isso vale para os não cristãos e vale para os cristãos. Agora, se nós, cristãos, estamos com medo desse juízo de Deus, talvez seja por isso que nós temos medo de orar pedindo a Deus que faça justiça, que traga juízo sobre a terra, sobre aquele homem, aquela mulher que afronta, que denigre, que quer isso, quer aquilo outro. Mas a gente fala assim, não, Deus não precisa que ninguém o defenda. Realmente ele não precisa não. Mas vamos pensar um pouquinho, será que Deus mudou? Será que a paciência dele está muito maior do que antigamente? Será? Se você acha que sim ou que não, coloque aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha para que outras pessoas também recebam essa palavra. E que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.